Com saudade de vocês todos. Primeira palestra que eu faço nesse ano aqui. Lembrando que essas palestras são diálogos, na realidade, né? E como o nosso tema de hoje é a lei de liberdade, que faz parte das leis morais do Livro dos Espíritos, vocês têm plena liberdade para perguntar e fazer qualquer tipo de comentário também sobre a palestra, né? Que, aliás, eu ficaria muito feliz, que me ajudaria a ligar os pontos. Então, o que é a liberdade, né? Será que somos livres? Questões que a gente vai pensar agora nessa noite. Somos livres aqui na Terra? Até qual ponto vai essa nossa liberdade? O que nós podemos fazer que realmente é fruto da nossa própria ação e o que é influência espiritual? A liberdade ela pode ser boa ou ruim para nós se ela for exercida assim de uma forma plena como todos nós gostaríamos, não é? A gente, nessa nossa sociedade aqui no Brasil, nesse país que a gente vive, né, de cultura ocidental, a gente tem essa ideia da liberdade está muito ligada com os nossos próprios prazeres, né? Liberdade da gente vir para onde quiser, de poder viajar, de poder comprar determinadas coisas que a gente gosta, que a gente vê na televisão, que estão na moda. Liberdade a gente associa um pouco assim também a consumo, né? Então a liberdade ela fica atrelada numa perspectiva mais egoísta do nosso ser. Porque é bom a gente lembrar sempre quem nós somos e onde nós estamos, né? Que eu acho importante a gente repetir alguns conceitos que são trabalhados periodicamente nas palestras, que eu mesmo costumo falar sempre e outras pessoas da equipe também recordam, porque é essa ligação que a gente consegue fazer entre pontos diferentes da doutrina que fazem a gente compreender melhor porque nós estamos aqui, né, quais são as causas da gente estar aqui nesse planeta e para onde nós vamos, né? Então, um ponto que eu acho legal a gente lembrar para começar o nosso papo é a natureza do nosso planeta. A gente está num mundo de provas e expiações. Isso significa que a gente ainda está a um caminho bem distante de ter uma evolução mais plena, de poder inclusive gozar de uma liberdade mais absoluta, de ter conhecimento sobre mistérios, sobre formas do funcionamento do mundo espiritual, né, que não estão ao nosso alcance ainda. Então, por isso já serve como um ponto de partida a gente buscar sempre enxergar as coisas com humildade, né? Entender a nossa pequenez. E entender também que por estarmos num mundo de provas e expiações, aqui, os processos todos que ocorrem entre nós, eles são processos violentos. São processos de dominação, de subjugação, né? De luta pelo poder, de luta por hegemonia, né? E isso daí, desde os tempos imemoriais da nossa civilização, se a gente for começar a história, ela data de 10 mil anos para cá, não é? Então, já fazendo, né, esse paralelo assim, entre o presente e o passado, eu pergunto a vocês acham que nós temos liberdade? Até que ponto vai a nossa liberdade, né? A liberdade ela está totalmente ligada também com o nosso propósito aqui, que Deus nos colocou, não só nesse mundo, mas em todos os outros mundos que circulam pelo universo, que é o que? A nossa evolução. Então, vamos pensar assim, liberdade e evolução estão intimamente ligadas. A nossa liberdade aqui no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, ela ainda é uma liberdade bastante limitada, porque a liberdade está articulada também com a capacidade que a gente tem de poder realizar as coisas. Nem tudo a gente consegue fazer aqui ainda, não é? Então, a gente não vive, esse é um ponto essencial, a gente não vive sozinho aqui, somos seres gregários, né? Somos seres que vivem em coletividade. No Livro dos Espíritos diz lá que a liberdade absoluta seria somente a do eremita, que vive isolado, seja numa montanha, seja num deserto. Só que aí não existe uma forma de acontecer a evolução, porque tem que ter o contato entre todos nós, tem que existir esse atrito,
Houve já uma palestra anterior que falava sobre a lei de sociedade. Esse ponto eu acredito que tenha sido abordado também, porque viver em sociedade significa que a gente vai ter problemas, porque nós, lembrando, né, da nossa pequenez, dessa humildade que a gente tem que ter por a gente ainda estar no início de processo de despertamento espiritual, né, que é o que vai nos afastar da matéria e nos colocar uma perspectiva mais espiritual das coisas, em que aí a gente vai perceber que não existe uma separação entre nós, que somos todos irmãos, todos da mesma família, mas por enquanto a gente não consegue perceber isso, nem direito com as pessoas que coabitam a nossa própria residência, nem com os nossos familiares a gente consegue. Se a gente, no íntimo de cada um de nós, pensar assim, a gente vai ver quais são os conflitos que ocorrem na família. Então, o que dirá em sociedade? Mas isso não é ruim, isso é bom, isso tudo faz parte da justiça e da bondade de Deus, que nos dá essas oportunidades para o nosso próprio crescimento. Então, a gente não tem uma liberdade absoluta, a nossa liberdade é relativa, porque não vivemos sozinhos. E não vivendo sozinhos, vivendo em comunidade, a gente tem que lembrar que a nossa liberdade, ela acaba onde começa o direito do próximo. Portanto, o direito, o respeito ao direito recíproco é um dos fundamentos que a gente tem para poder aproveitar, exercer a nossa liberdade. Liberdade é algo que se conquista também. A gente vai ganhando ela ao longo do tempo, assim como a humildade, assim como a fé. O que mais, né, que o Espiritismo nos ensina? A capacidade de ter tolerância, paciência, e o que resume tudo isso? Que é a capacidade de amar, né? A caridade pura. Isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo, e a gente vai então esticando a nossa corda, cada vez mais tendo uma autonomia maior nas ações da vida, mas esticando a corda, por quê? Ela está ligada a Deus, ao nosso Pai Criador. Isso significa o quê? Que nós temos que respeitar as chamadas leis naturais, né? As leis de Deus. No ano passado, a gente fez uma palestra aqui sobre esse assunto. Quais são essas leis naturais, né? São as leis da criação, que dizem que a gente tem que respeitar a vida, respeitar o próximo, que temos que trabalhar pelo crescimento de todos, pelo progresso. Já aproveito para fazer umas recapitulaçõezinhas, né? Houve a palestra também sobre a lei de progresso. Então a gente vai vendo como tudo isso está maravilhosamente conectado. Eu acho isso lindo, sabe? Às vezes, quando a gente consegue se afastar um pouco assim dessa nossa vida cotidiana, que agora fazer uma suspensão do cotidiano e enxergar as coisas do alto, de longe, ver a nós mesmos de longe, nesse processo de autoconhecimento, a gente vai ver como que tudo está maravilhosamente interligado e conectado, e como é uma ilusão essa ideia de que a gente tem que lutar só pela nossa felicidade, pelo nosso bem-estar, em detrimento dos outros, né? Que dirá passar por cima dos outros, né? De fazer trapaças, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes dentro da própria casa. Imagina, como a gente ainda está num processo longo de aprendizagem, né? Então, a gente tem que respeitar as leis de Deus. Então, por isso, tendo que respeitar as leis de Deus, e sabendo que a gente não está sozinho, só nisso a gente já vê que não existe uma liberdade absoluta, de que nós somos tutelados por Deus. E isso é muito bom também, porque essa tutela divina, ela também se dá na medida do nosso interesse por querer ter essa tutela, que um pouquinho mais para frente eu entro nesse assunto. Vivendo em sociedade, nós somos regulados por leis humanas também, além das leis divinas. E as nossas leis na Terra, elas refletem justamente qual é o nosso momento de aprendizado, né? Qual é o nosso grau de evolução. Então as leis, elas servem para regular a vida em sociedade, né?
porém justas. A gente sabe que nesse exato momento, em 2016, né, falando especificamente do nosso país aqui, as leis que são justas, elas são na maioria, talvez, quem sabe isso, a quase totalidade, as leis de Deus. Porque as leis dos homens, elas demonstram também esse grau de inferioridade na medida de que quem formula as leis são as pessoas que estão no judiciário, né? E quem está no judiciário, quem foi nomeado para estar lá, é quem está ligado ao poder. E quem tem o poder aqui nesse planeta, nesse país, é quem tem dinheiro. Sendo assim, as leis elas são feitas sempre para beneficiar quem é poderoso, quem tem dinheiro, quem está no poder. Mas aos poucos a gente vai percebendo que há avanços nessas leis também. Muito por conta de lutas que acontecem na nossa sociedade. E essas lutas, elas são justamente a razão do porquê nós estamos aqui. É para melhorar. Através das dificuldades a gente melhora. Então a gente encontra legislações específicas de minorias que são subjugadas pela sociedade, né? Lei contra a violência doméstica, né? Contra a violência contra a mulher, contra a discriminação racial, né? As leis que favorecem as populações tradicionais que são indígenas, assim por diante. Então, a gente tem que viver de acordo com as normas das leis aqui da Terra também. E, na verdade, quanto mais a gente busca obedecer às leis de Deus, que é a gente tentar sempre batalhar pela nossa própria reforma íntima, nossa melhora, nossa transformação, as leis automaticamente e ao longo do tempo, elas também vão se transformando. Porque ao mesmo tempo em que a sociedade transforma nós, seres humanos, nós, humanos, somos agentes de transformação social. E é assim que as coisas vão indo. E falando sobre liberdade, antes de entrar nos outros assuntos mais saborosos, eu diria, mais interessantes, mais bonitos de se falar, a gente tem que pensar numa coisa que não podemos esquecer, que é o contrário. Qual é o contrário da liberdade? É a privação dela. É o cárcere, a prisão. E pior ainda do que cárcere, a prisão, é a escravidão. Esse capítulo aqui da Lei de Liberdade, no Livro dos Espíritos, fala bastante disso também. Fala sobre a forma como a gente, ao longo da história, a gente sempre teve isso de se achar melhor que os outros, por algum motivo ligado ao poder, né? As inteligências um pouco mais desenvolvidas, que conseguiam, portanto, dominar o sistema social de cada período histórico, né? Escravizavam os outros, tinham as pessoas como mercadoria. E é claríssimo para a nossa doutrina espírita que nós temos que respeitar a vida. Amar os outros é justamente dar-lhes todo o direito a ter a liberdade de se desenvolver, não de escravizar, não de vê-los como mercadoria. Desde da época de Roma Antiga, antes ainda do período romano, a gente sabe que as formas de dominação no nosso planeta foram sempre colocadas em prática através de guerras. Incontáveis guerras a gente já teve, desde as guerras tribais até os momentos em que houve a civilização e o florescimento das cidades, e veio o Império Romano, que durou mais de 1000 anos. O que acontecia com os povos que perdiam as batalhas? Muitas vezes, até em tempos bíblicos, se a gente pegar no Antigo Testamento, a gente vai ver, quando vê, por exemplo, Josué liderando o exército que invadiu lá a cidade de Jericó, eles aniquilaram, foi uma guerra de aniquilação. Eles mataram todos os homens, mulheres e crianças. Passando ao longo do tempo, estuprava-se as mulheres, se faz isso muito até hoje. Há denúncias nos exércitos atualmente de haver muito caso de estupro, inclusive das próprias mulheres que se alistam.
Mas naqueles tempos, então, você pegava as crianças e pegava os homens em condição física de poder trabalhar e os escravizava. E isso foi passando ao longo da história. Chegou, e não era... A gente conhece a escravidão muito pensando na nossa própria história particular aqui no Brasil, que foi feito com os negros africanos. Mas não existia uma questão racial em torno da escravidão no passado. Era simplesmente por ser um povo diferente, ou por ter mão de obra gratuita. Não interessa a cor da pele e de onde era. Não era um povo de dentro daquela comunidade escravizado. Então, a gente tem, depois passando pela Idade Média, quando existe aquela coisa dos feudos e dos servos, não era uma escravidão em que as pessoas eram de propriedade, de papel passado, como um objeto de posse das pessoas ali poderosas. Não era isso. Só que também era um tipo de escravidão. Afinal de contas, ali, os servos eles não podiam sair daquela gleba. Eles eram confinados ali. E eles tinham que trabalhar para o senhor feudal, também assim, não diria gratuitamente, mas pela mínima subsistência. E se quisesse mudar de um lugar para o outro, ou se fugisse, sofria duras penas, castigos pesados, violentos, que na reincidência chegavam à morte, à execução, na forca, e em formas de torturas terríveis também. Aí a gente chega aqui no Brasil, em que, nesse período, não só no Brasil, mas nas Américas, num período de cerca de 300 anos, estima-se que mais de 60 milhões de homens, mulheres e crianças, negros, habitantes livres da África, foram sequestrados dos seus países e vieram para cá, ou morreram no meio do caminho, ou acabaram morrendo aqui, mas a grande maioria morreu. Mesma coisa fizeram com os índios. Você vê como que a gente usa a nossa liberdade, né? Porque quando a gente fala desses tempos, talvez a gente possa passar pela cabeça assim, nossa, mas tá louco, mas que pessoa mais insensível. Mas eles eram muito ruins, muito ignorantes. Quem eram eles, se não nós mesmos? Éramos nós, que em alguma posição a gente se encontrava. Eu arriscaria dizer até que todos nós aqui, ao longo das nossas centenas, tem gente que diz até que já passamos por milhares de encarnações como seres humanos aqui, todos nós já escravizamos e fomos escravizados alguma vez. E o livro dos Espíritos, ele nos explica que aquela pessoa que escraviza o outro, ela se encontra ligada a ela, a esse espírito, por muito tempo, até que seja feito o reajustamento. Então, muito desses processos obsessivos que a gente vive hoje em dia, que todos nós temos os nossos obsessores de estimação, entre aspas, né? E, na verdade, esses obsessores, eles já estão há tanto tempo pegando no nosso pé, querendo atrapalhar a nossa vida, que chegou a hora da gente tentar fazer amizade com eles, né? E como que a gente vai conseguir fazer amizade com eles? É só através da nossa própria transformação moral. Moral na vida, prática, nas pequenas coisas do cotidiano, na gentileza, no jeito com que a gente olha o mundo e as pessoas, né? Mas então, esses processos obsessivos que se formam em torno da escravidão, eles mostram o quê? Mostram uma coisa muito importante da gente saber, porque é algo que todos nós temos que melhorar. Nós temos que compreender, que é a relação de forças entre quem é forte e quem é fraco no mundo, né? Afinal de contas, o que o forte deve fazer pelo fraco? Segundo Jesus, segundo o Espiritismo, a missão de toda pessoa que é forte, ela tem por obrigação de erguer os mais fracos. É proteger, elevar, amparar, orientar aquelas pessoas mais fracas. E fracas que a gente diz não é apenas em termos de força física, mas de força moral também. Quanto mais a gente consegue
se elevar, um pouquinho que seja, no sentido de compreender as leis naturais, que são as leis de Deus, de compreender o Evangelho de Jesus, mas a gente tem que pôr isso em prática. E não é nada distante, inalcançável, muito pelo contrário, Jesus mostrou que é em todas as pequenas coisas que a gente faz na vida. É na vida em sociedade, é em contato com o outro, com o próximo. Então, a gente tem como missão erguer as pessoas necessitadas, as mais fracas. Só que o que fizemos ao longo do tempo, o que fazemos até hoje, o que a gente vê que existem ainda pessoas ali ocupando postos de alto gabarito e estirpe no nosso Congresso Nacional ali, que são o quê? Proprietários de fazendas intermináveis, de latifúndios, em que se tem trabalho escravo e que tem trabalho infantil, não é? A gente vê o contrário, a gente vê assim, o que nós mesmos já fizemos: explorar, subjugar, maltratar, torturar os fracos. Então, a nossa liberdade, ela depende da gente conseguir se desenvolver moralmente. Se a gente quer ser livre de verdade, né? O que é ser livre? É ter paz de espírito, é ter consciência tranquila. Se a gente quer seguir por esse caminho, basta seguir Jesus. Não que seja fácil, né? É difícil, mas não que seja também tão difícil e nem tão pouco impossível. A gente complica, mas é única e exclusivamente fundada na palavrinha que é de 4 letras, que é amar, o amor, né? O amor ao próximo. É assim que a gente vai conseguir ser livre, vai ser cada vez mais livre. O livro dos Espíritos, ele também, assim como o Evangelho, segundo o Espiritismo e as outras obras da codificação, nos enchem de esperança e força para poder lutar, quando eles nos mostram assim os flashes de como é a vida em mundos superiores, em mundos melhores. Mostra assim que a gente vive em mundos superiores, a liberdade ela é toda baseada no respeito ao próximo. Todo mundo ocupa as suas posições, existem as diferenças de inteligências, como a gente tem aqui, porque afinal de contas essas desigualdades entre nós, elas significam o quê? Diferentes idades espirituais. Nós estamos ou mais maduros ou menos maduros em relação uns aos outros, né? Então essas desigualdades nos mundos superiores, elas não viram um problema como aqui acaba se tornando, porque quem tem um pouquinho a mais em relação à inteligência, principalmente não a moralidade, mas a inteligência, tem essa tendência a se isolar, de uma forma ou de outra se colocar acima dos outros, né? Então que possamos refletir sobre isso tudo, porque as posições se alternam. Se a gente hoje está numa situação financeira que não moramos na rua, a gente não passa fome, eu acredito que cada um de nós aqui, a gente tem um bom teto para morar, a gente se alimenta bem, a gente tem roupas assim, para quando fizer frio, né? A gente tem todas essas condições materiais para a gente viver bem, não apenas sobreviver. Mas isso é uma condição de agora. A gente pode mais para frente estar numa situação muito pior economicamente, ou numa situação melhor economicamente, que em outras palestras aqui também a gente já falou, eu vivo falando sobre isso também. A riqueza é uma prova mais difícil que a pobreza, né? Vamos ler as obras do Espiritismo que a gente vai entender isso melhor, porque eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque senão eu vou acabar fugindo do tema da palestra aqui, e eu tenho uma mania de ficar mudando de assunto, então eu não vou voltar como eu estava falando. Então, sobre a escravidão é isso, né? É o que o livro dos Espíritos nos diz, que é o quê? Reflete um atraso moral, porque toda vez que a gente quer cercear, acabar com a liberdade do próximo ou de uma comunidade inteira, a gente tem isso como um sinônimo de atraso moral. Só que ao mesmo tempo, segundo a lei do progresso, isso tudo vai acabar. Tudo é temporário. A gente está se transformando, a gente está seguindo em frente. A duras penas, com muitas dificuldades, mas a gente já está muito melhor do que a gente possa imaginar como era nos mundos primitivos, né? Em que as pessoas só tinham que se ocupar da própria sobrevivência. Aqui a gente consegue construir coisas,
a gente pode ter criatividade, né? Antes ainda de eu falar do outro ponto, estava falando até agora sobre escravizar os outros. Só que a gente também se escraviza. Existem as formas de auto-escravidão, que é o quê? É o apego muito grande à matéria, às posições que são efêmeras, passageiras na sociedade. Isso tudo nos deixa assim presos em relação ao que a gente poderia fazer de bom para os outros. Às vezes a gente está num emprego em que você precisa produzir muito, você precisa estar sempre ali, em dias além do que estaria no seu contrato de trabalho, trabalhando até de fim de semana, em feriados, para poder manter uma determinada posição ali, e a gente acaba se tornando escravo disso. Por outro lado, a gente se escraviza também pelos nossos vícios e paixões, os materiais, que podem ser por todas essas drogas, as ilícitas e as lícitas também, que afinal de contas, a gente chega aí em qualquer mercado, tem açúcar, até que é barato, né? Antigamente era mais, tá meio caro o açúcar hoje, mas ainda é uma droga muito barata, né? A gente vê a farmácia, quantas drogas a gente tem ali, fora a bebida e as drogas que causam uma devastação maior, né, no organismo, como crack, cocaína e tudo mais. A gente se escraviza também por conta das influências. Esse é um assunto que a gente já falou outras vezes, é importante sempre frisar, porque afinal de contas nós aqui também, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados que estamos ouvindo, né, essas ideias, esse diálogo que a gente está estabelecendo aqui, a gente está em diferentes graus de entendimento, não é? Então, por isso que eu acho bom, às vezes, fazer uma recapitulação e voltar. Lembrar que as nossas afinidades espirituais, a sintonia que a gente estabelece com os espíritos, ela tem muito a ver com o nosso modo de agir, de falar e de pensar. E falando em pensamento, eis uma liberdade que nós temos, uma condição plena, absoluta, total de exercer. É a liberdade de pensamento. E isso parece pouca coisa, mas não é. Não é. Porque se a gente for pensar, a nossa evolução aqui nesse planeta já de bilhões de anos, porque no começo do livro dos Espíritos a gente tem a informação trazida pelas psicografias dos Espíritos superiores, que todos nós já passamos, já tivemos períodos, já estagiamos nos 3 reinos da natureza, no mineral, no vegetal, no animal, até chegar agora como seres humanos, no nominal, não é? Portanto, é só nesse momento em que a gente é ser humano que a gente tem condição de ter liberdade. E essa liberdade nossa de pensar é uma liberdade de criar, de fazer coisas, de poder seguir o que a gente acredita. E ninguém pode acabar com essa liberdade de pensamento. Houve épocas na nossa história, até no passado bem recente, aqui no nosso país, em que você pensar de uma forma diferente do que estava estabelecido pelo poder era sinal de que você ia para a cadeia, você podia ser torturado e até ser morto. Na Idade Média ainda, principalmente em países aí como a França e a Espanha e Portugal, países até hoje extremamente católicos, houve o período do Santo Ofício, da Inquisição, em que as pessoas elas eram presas e cerceadas, né, do seu direito de pensar. Quando a gente fala de direito de pensar, tem a ver também com o direito de ter liberdade de expressão, de expressar os pensamentos. A gente vê cientistas que conseguiram enxergar de uma forma assim até bastante vanguardista, essa é a palavra, sabe? Conseguiram ver antes as coisas do jeito que eram, só que a igreja da época, daquela época, que claro, foi mudando ao longo do tempo, né? Mas naquela época acabava com a liberdade de pensamento, não deixava ninguém exprimir, né? Quando Galileu Galilei viu que a Terra era redonda, quase morreu. Ele teve que negar a descoberta dele lá, senão ele ia para a fogueira, ia mesmo.
Então não é pouca coisa hoje a gente poder dizer assim, eu sou livre para pensar. E essa liberdade de pensamento, ela também não é algo que fica totalmente sem um controle divino, um amparo de Deus, não, porque tudo que a gente pensa, a gente vai ter que prestar contas mais para frente. Afinal de contas, né, tudo, absolutamente tudo nasce do nosso pensamento. Isso é uma outra coisa muito importante que vale a pena a gente se aprofundar nos estudos, que vale a pena a gente ir exercitando e ver até que ponto que a gente consegue melhorar nisso, que é no poder do nosso pensamento. Porque a gente consegue fazer coisas incríveis com o nosso pensamento, principalmente quando ele está voltado para o bem, quando é um pensamento positivo. Daí também vem a fé, outro tema que a gente sempre aborda aqui e que não podemos nos cansar nunca de tentar descobrir o que é isso e exercitar, porque a fé é algo que não se ganha numa loteria, a gente não nasce com ela de mão beijada, a gente conquista trabalhando a nossa fé humana, que é aquela coragem de acreditar em nós mesmos, de saber que Deus nos fez com o objetivo da evolução, simples e ignorantes, todos iguais, é verdade, mas com o objetivo de nos aproximarmos, de voltarmos para Ele. Sendo assim, a gente não está desamparado, a gente tem aí um longo caminho a ser trilhado, mas a gente tem o amparo dele que vem através dos espíritos protetores, do nosso guia espiritual, mentor ou anjo da guarda, como preferir. Cada um de nós tem o seu, que vale muito a pena a gente tentar estabelecer uma amizade mais profunda com o nosso mentor. Isso quer dizer conversar com ele mesmo. E como que a gente conversa? É pelo pensamento. A gente não precisa ir. O Espiritismo nos ensina isso também. Jesus nos ensinou isso, bem antes do Espiritismo. A gente não tem que se preocupar com práticas exteriores, em mostrar aos outros o tamanho da nossa fé, ou do nosso esforço, ou da nossa dedicação. A gente só tem que fazer isso para Deus. E fazendo isso para Deus, Ele percebe já na raiz de tudo que mora na nossa intenção. A intenção que está no nosso pensamento. Então, portanto, a fé humana, quando é assim, dessa confiança que a gente tem em nós mesmos, de saber que a gente pode mais e que a gente é totalmente capaz de superar os nossos problemas, a gente enxergar, cada um de nós tem aí suas imperfeições, porque não defeitos, porque é um erro a gente usar a palavra defeito. Porque a gente não é defeituoso. Deus não fez ninguém com problemas congênitos porque Ele quis. Não. As imperfeições, elas são responsabilidade nossa. Aí já dá para a gente fazer esse outro link, né? É responsabilidade nossa. Está ligado à nossa liberdade de pensamento. Está ligado à nossa liberdade de consciência. A liberdade de consciência é outro ponto específico do capítulo da Lei de Liberdade. Como a gente pode distinguir pensamento de consciência? Numa palestra anterior que a gente falou sobre as leis naturais, a gente comentou que a consciência é aquele lugar que está circunscrito dentro do nosso próprio espírito, não do nosso corpo, mas do nosso ser espiritual, de nós mesmos, da essência do que nós somos, em que estão escritas as leis de Deus. Em que está escrito para nós ali quais são os nossos objetivos na vida, quais são as formas que a gente vai conseguir superar os obstáculos. Isso é que é legal na nossa doutrina espírita, é que o Espiritismo ele é muito prático, ele nos conclama, nos convida a essa transformação interior o tempo todo e mostra como fazer isso. Então veja bem, um jeito bem prático hoje, de tantas coisas que a gente de repente pode ir embora levando no coração, mas se for lembrar só de uma, vamos lembrar do poder do nosso pensamento, que a gente tem a liberdade de escolher pensar no bem. A gente pode entrar em sintonia com as forças que regem essa energia maior do universo que é o amor. A gente tem essa liberdade de escolher isso. O
Então isso, vamos levar isso para a nossa vida, vamos lembrar disso todo dia. E na medida em que a gente lembra, a gente faz nossas orações para os amigos espirituais, para que eles nos amparem com boas ideias, porque afinal de contas, a responsabilidade é toda nossa. E a liberdade de consciência, ela não é igual à liberdade de pensamento, que é ilimitada. Ela está relacionada com a nossa capacidade presente de evolução. Então, quer dizer, a nossa consciência ela só chega até onde a gente conseguiu chegar. A consciência ela funciona como um tribunal interno da justiça de Deus. É uma coisa que a gente pressente, a gente não pensa, a gente sente. A voz da nossa consciência, quando a gente diz que é a voz de Deus, é verdade, é a voz da espiritualidade maior. Porque na verdade é bom a gente também, para conseguir compreender, pelo menos eu prefiro fazer assim, não imaginar que eu falo com Deus, não. Eu falo com seus emissários, que são os espíritos protetores, superiores a nós, que já passaram por todas as nossas dificuldades, por isso mesmo sabem nos mostrar quais são os caminhos. Só que nisso de indicar quais são os caminhos, a responsabilidade é sempre nossa. Voltando, está de acordo com a nossa consciência. Então é um filtro moral. A liberdade de consciência tem a ver com a capacidade que a gente consegue aprimorar ao longo dessa existência e das outras encarnações, aprimorar a forma com que a gente consegue enxergar nós mesmos de uma forma real, sem subterfúgio, sabe? Sem enganações, sem desculpas. A gente enxergar as nossas atitudes e pensamentos e colocar nessa balança para comparar, para ver se está de acordo com essas leis de Deus, com os ensinamentos de Jesus ou não. Então a liberdade de consciência tem totalmente a ver com isso. E a gente desenvolve ao longo do tempo. É importante também só dar uma pincelada no que o Livro dos Espíritos fala a respeito da consciência, está ligada à crença. Portanto, as crenças, as religiões. Tem uma pergunta lá que diz assim: como a gente pode identificar quais são as crenças que são verdadeiramente boas, né, ligadas a Deus? Aí diz lá, são aquelas que conseguem formar cada vez mais pessoas melhores e não pessoas hipócritas. Seja lá qual for a crença, a religião, nós como espíritas temos o dever de respeitar isso. Principalmente as que tenham o seu objetivo voltado para a melhora espiritual das pessoas. No caso daquelas crenças que a gente percebe que são perniciosas, que são prejudiciais, que exploram os outros, que mentem, que causam prejuízos para a sociedade, a gente tem também uma obrigação moral de combatê-las. Mas, eis a questão, como combater uma coisa que a gente não pode controlar? A gente não pode controlar a liberdade de pensamento e de crença de ninguém. E ninguém faz isso com a nossa liberdade. Então nunca pode ser de forma impositiva, com violência. A gente pode conversar com as pessoas na medida em que elas nos deem abertura, para que a gente coloque umas ideias que tenham mais a ver com uma comunhão de pensamentos voltados assim para a igualdade, né, para a justiça divina, mas de forma pacífica, de forma suave, que foi como Jesus fez. Então esse é um ponto também interessante aqui do Livro dos Espíritos, né? Falando em particular sobre esse tema da consciência. A consciência é Deus em nós. Então a consciência é o freio da nossa liberdade de pensamento, porque nós podemos pensar o que nós quisermos, nós podemos ter vontade de fazer aquilo que a gente acha, mas a consciência freia, porque a consciência é a presença de Deus em nós e que nos induz ao bom senso, né? Você pode querer fazer na hora de raiva, você quer torcer, quer matar, mas a consciência cobra de você que você tem que agir com um pensamento voltado para o bem. E o que acontece? Se a gente não obedece a essa voz interior, a gente vai se sentir num verdadeiro inferno na Terra, na nossa consciência, no fundo do nosso ser. A gente não vai ter paz de espírito. Justamente isso, porque a consciência nos lembra. Agora, seguir ou não isso, a gente tem a liberdade, porque afinal de contas, tudo é uma questão de mérito nosso, de esforço.
E para a gente ter liberdade, a gente precisa ter esforço, né? E como a Wanda estava dizendo, a gente tem a liberdade de pensar e a de agir. A de agir a gente conhece como livre-arbítrio. A gente fala tanto essa palavra, né? Livre-arbítrio, ou seja, liberdade de escolha. O livre-arbítrio ele está ligado com a ação, com a concretização do que a gente pensou, certo? E essa liberdade que a gente tem, ela é regulada pela nossa consciência. Ela que também é que nos traz todo o mérito sobre as nossas ações, frisando isso bem, e que também nos coloca em condições de reconhecer quando a gente age de uma forma ruim, ou seja, de quando a gente acaba aumentando os nossos débitos, porque também seria um erro a gente pensar assim que só fizemos coisas erradas no passado, que são contrárias às leis de Deus, e que hoje a gente não faz mais isso. Se a gente não prestar atenção mesmo no nosso dia a dia, a gente vai aumentar cada vez mais essas dívidas, sabe? Então, por isso, é importante que a gente tenha a consciência do livre-arbítrio como uma dádiva de Deus, porque está totalmente ligado com a justiça e com a bondade divina, que é a oportunidade que a gente tem a cada nova encarnação de fazer as coisas diferentes, de poder escolher o que fazer e como fazer. E existe fatalidade na nossa vida? A gente já nasceu predestinado a sofrer ou a ser feliz? Bem que felicidade não é uma coisa plena neste mundo, mas o capítulo nos mostra que não. A fatalidade ela só existe, sim, no plano material em relação às escolhas que nós fazemos no nosso plano encarnatório. Antes de virmos aqui para a Terra, a gente escolhe qual é o nosso gênero de provas, e nesse tocante a gente sim, existe uma fatalidade. Então quer dizer, se eu combinei com os meus amigos espirituais que eu ia nascer num bairro muito pobre, num lugar assim, sem condições mínimas para eu poder desenvolver uma vida mais saudável, né? Ter dificuldades de habitação, de higiene por causa da falta de saneamento básico, com os rios correndo esgoto ali a céu aberto, e por isso também é uma área de pobreza em que há muito crime naquela região, não lá dentro, porque nessas regiões favelas o crime não ocorre dentro, ocorre fora. Isso não quer dizer que o espírito foi destinado a se tornar um criminoso, muito pelo contrário. O que quer dizer é um gênero de provas que a gente escolhe, porque é um lugar difícil e que pode ter arrastamento para o mal, deixando claro que não quer dizer que o crime ocorra somente dentro de favelas, não é isso? Mas às vezes a necessidade, a fome pode levar a pessoa a isso. Isso quer dizer que a gente tem a liberdade de escolher até certo ponto onde a gente pode encarnar, e que o resultado disso vai depender da nossa forma de utilizar bem a liberdade de pensamento e o livre-arbítrio. Ou seja, não existe arrastamento irresistível, ninguém está fadado, está destinado, não existe um destino para que a gente nasça, seja dessa ou daquela forma. A gente não é, nós estamos, a gente está em transformação sempre, nos transformando, né? Estando de forma diferente. Portanto, a fatalidade está nisso, nas circunstâncias materiais, mas não existe fatalidade moral. Existe fatalidade no momento do nosso desencarne. Todos nós vamos desencarnar dentro do gênero de morte que já foi determinado, violento ou não, uma determinada idade específica, mais ou menos. Só que isso não quer dizer que é uma coisa dada como imutável, porque a gente pode ir trabalhando o bem na nossa vida e as nossas provas podem ser amenizadas, as coisas podem se transformar durante a própria encarnação. Então a gente tem bastante autonomia. E essa autonomia está totalmente ligada com a liberdade da gente fazer essas boas escolhas, da gente entrar em sintonia com os bons espíritos. Porque também, se a gente se impacienta, se a gente acaba se tornando intolerante, se a gente fica mal-humorado, se a gente fica pessimista, nervoso, às vezes até violento verbalmente, chegando às raias da violência física, a gente está sendo objeto de uma influência espiritual negativa, de espíritos inferiores. Pode ter certeza disso.
O que não tira a nossa responsabilidade da escolha da gente fazer as coisas erradas. De ter uma discussão dentro de casa com alguém e elevar tanto a voz e sair quebrando coisa, quebrar o espelho, virar a mesa. Ah, foi o Espírito que me induziu a isso. Olha, até pode ter soprado, né, na nossa orelha, mas quem fez fomos nós, a responsabilidade é nossa. Um último ponto, porque o pessoal já acenou para mim ali que completaram o trabalho dessa noite, é a respeito do conhecimento do futuro. Esse capítulo, Lei de Liberdade, termina falando sobre conhecimento do futuro. Nos é dado saber o futuro sobre as coisas? A resposta é, na maioria das vezes, não. Porque a gente tem essa dádiva do esquecimento também. De vir para cá e esquecer por um período curto, porque afinal de contas nem que a gente viva 100 anos aqui, é um período muito curto, o que a gente fez nas outras encarnações. Quais são as pessoas que a gente, de repente, maltratou e que hoje estão dentro da nossa própria família, ou que nos maltrataram, né? Ou mesmo as coisas boas que nós fizemos para que a gente não se vanglorie disso. Não, existe um esquecimento. Por isso a gente não tem o conhecimento também das coisas que vão vir, salvo raras exceções, em que se torna público que nós temos consciência disso, porque se constitui como uma prova para nós. Vamos ficar esperto, porque sempre ou é prova ou expiação. Porque missionário nós ainda não somos, muito provavelmente, como foi Chico Xavier. Chegaremos lá, mas ainda não. Então tudo tem pegadinhas. Tem coisas que a gente tem que prestar atenção, porque são provas. Aquilo que mais nos irrita, o que mais nos tira do sério, vamos nos distanciar um pouco, dar uma olhada e falar assim, é nisso que eu tenho que melhorar. Obrigado, meu Deus, que eu estou conseguindo enxergar isso. Já é um passo que eu estou dando, à frente do que eu era antigamente, que eu era um cego, tapado, que eu não sabia, continuava sempre fazendo a mesma coisa. Hoje eu consigo perceber, me enxergo. Muito obrigado, Jesus, né? O conhecimento, então, do futuro é algo que raramente acontece, como por exemplo no caso de uma herança. A pessoa ela fica sabendo da herança antes, só que isso vai decidir para ver como que ela vai lidar. Ela pode ficar super gananciosa, se afastar dos outros. Isso se torna uma prova para ela. Ou ela pode ter bons pensamentos já de pensar em como ela pode aplicar o dinheiro para poder resolver certos problemas, auxiliar as pessoas próximas ao menos. Então, o conhecimento do futuro é uma coisa assim que é melhor a gente nem ter. Do passado, graças a Deus, a gente não tem. Então vamos nos concentrar no presente e lembrar que nós temos uma liberdade relativa, porque nós estamos sempre ligados aos outros, mas lembrar também que nós temos a liberdade de pensar e de sentir que essa é ilimitada. E quanto mais a gente dedicar os nossos bons pensamentos, às boas obras, a tudo que a gente gostaria que fosse feito também para nós, mais a gente vai evoluir o nosso espírito, mais a gente vai evoluir a nossa sociedade, e assim o nosso mundo vai poder também passar de provas e expiações para um mundo de regeneração. Que possamos ser merecedores, através do nosso próprio esforço, de habitar esse mundo, né? Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Muito obrigado. Amém.